Você que é mulher, descubra agora se você foi ou não manipulada pelo movimento feminista. Sim, o meu vídeo para mulheres chegou. Muitas mulheres me seguem aqui porque se identificam com o meu conteúdo e sobre os assuntos que eu trago aqui para reflexões a respeito das relações nesse caos que é o mundo moderno. E obviamente eu precisava trazer esse assunto aqui, pois nós identificamos mulheres manipuladas pelo movimento feminista através dos seus pensamentos. Pensamentos esses que muitas mulheres falam sem entender de onde eles vieram. Para quem ainda não me conhece, eu sou Carol Abelha, psicanalista, jornalista investigativa. Minha ênfase é nas relações humanas e no comportamento de homens e mulheres na era moderna e sou uma entusiasta do assunto aí antifeminismo. Estou trazendo neste exato momento 7 pensamentos feministas que você pode estar dizendo por aí sem saber que foi doutrinada e manipulada a dizer essas frases. A primeira frase que muitas feministas dizem é a seguinte: sou a favor da mulher até que se prove ao contrário. Isso é uma verdadeira mentira. Você está sendo manipulada. Você não tem que ser a favor da mulher até que se prove ao contrário. Você tem que ser a favor da verdade. E a verdade, ela deve ser sempre imparcial, independente do sexo da pessoa. Inclusive, essa frase é uma verdadeira hipocrisia do movimento feminista, até porque as feministas dizem na teoria que querem direitos iguais. E onde é que a gente consegue empregar os direitos iguais ficando ao lado da mulher até que se prove ao contrário? Isso não existe. Portanto, não falem mais essa frase e seja sempre a favor da verdade. O segundo pensamento muito famoso das feministas, que você com certeza já ouviu alguém dizer, é que todo homem é um potencial abusador. Mas eu estou aqui para desmentir. Nem todo homem é um potencial abusador. Nós temos homens muito honestos que trabalham para manter o nosso mundo, a nossa sociedade funcionando. A exemplo dos homens que trabalham em minas, dos homens que trabalham consertando os fios de energia, dos homens que trabalham para que a nossa encanação, para que a gente receba água em casa, os pedreiros que constroem há muitos e muitos anos. Além disso, também existem muitas mulheres abusadoras, como é o caso dessa aqui que eu trouxe, uma notícia inclusive recente, que diz o seguinte: babá é presa suspeita de violentar sexualmente uma criança de 2 anos. Então não, nem todo homem é um potencial abusador. Nós temos homens muito honestos, na minha família inclusive eu tenho amigos de boas índoles que trabalham e lutam para ter o seu sem prejudicar ninguém. Então não diga mais essa frase, pois ela é uma verdadeira mentira. Já pegando o gancho nessa daqui, temos o terceiro pensamento feminista que diz assim: nem todo homem, mas sempre um homem. Já vi muitas feministas ficarem comentando isso aí nos comentários aqui, inclusive no próprio Instagram. Mas eu preciso corrigir essa frase para a seguinte: nem sempre o homem e muitas vezes mulheres também, como nós já vimos aí o caso mundialmente conhecido que virou inclusive agora um seriado do Johnny Depp e da Amber Heard. Inclusive temos casos brasileiros também, como a Mari Ferrer, que destruiu a vida de um cara que era empresário e levava a sua vida simplesmente acusando ele de forma falsa de abuso sexual. Então, nem sempre o homem e muitas vezes mulheres também, porque o mau caratismo independe do sexo. E vamos para o quarto pensamento manipulado feminista, que diz assim: não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa frase é da famosa líder feminista francesa Simone de Beauvoir e foi dita em seu livro O Segundo Sexo. Ela defende a teoria dela de que a mulher se torna mulher no decorrer do tempo, de acordo com o que a cultura exige que a mulher seja. Mas eu quero desmistificar isso para você e te dizer, meu bem, o seguinte: que se você é mulher e nasceu com uma pepeca, eu sinto muito te informar, mas independente da sua opção sexual, ou se você quiser implementar um gênero na sua vida, você vai continuar tendo que ir para o ginecologista pro resto da sua vida. Inclusive, os seus cromossomos serão os que identificam você como do sexo feminino. Então, eu acho melhor você se conformar que nasce sim mulher. Se você nasceu com uma pepequinha, você vai continuar sendo mulher. E vamos para o número 5, que as mulheres feministas dizem o seguinte: mulheres independentes assustam os homens. Não, minhas caras, mulheres independentes não assustam homens. O que assustam os homens são mulheres narcisistas, manipuladoras, surtadas, interesseiras, safadas, piriguetes e golpistas. A sexta é uma frase muito famosa por ter sempre ela escrita em algum cartaz de alguma manifestação feminista, que é:
meu corpo, minhas regras. Eu quero te traduzir, tá? O que é que elas querem dizer com isso? É que a mulher deve poder ter relação sexual com quem ela quiser, com a prima, com o irmão, com alguém da família, no esquina, na praia, em qualquer lugar, de qualquer gênero, de qualquer sexualidade, tá? É isso que a feminista defende. Inclusive, o que é que elas querem? Elas querem que você possa ter qualquer tipo de relação sem precisar assumir a consequência biológica que o sexo traz a uma mulher, que é uma possível gravidez. É por isso, inclusive, que elas lutam para que o aborto seja legalizado. Se você concorda com isso, com essa frase e acha essa frase muito legal, então eu quero te dizer que você nunca vai poder reclamar quando alguém não quiser te levar a sério. E, consequentemente, você vai ser aquela feministazinha de Araque que vai viver por aí dizendo que homem nenhum presta. Mas, na verdade, quem não presta é você, que gosta de dar para todo mundo e não quer assumir as consequências dos seus atos. E a sétima e última, e não menos importante, é quando as feministas dizem que os homens são privilegiados. Então, obviamente, eu fui fazer uma pesquisa e trouxe aqui uma listinha de privilégios masculinos que eu vou falar para vocês. Primeiro deles, mulheres não são obrigadas a se alistarem no exército. Outro privilégio também, você sabia que o maior número de moradores de rua são do sexo masculino? Pois é, as mulheres representam a minoria. E mesmo assim, os programas de assistencialismo priorizam as mulheres. Mulheres possuem um telefone exclusivo para atendimentos a denúncias de violência doméstica. Do mais de 500 mil de encarcerados no Brasil, apenas 5,5% dos presos são do sexo feminino. Inclusive, os homens sempre foram tratados com muito mais rigor do que as mulheres, mesmo que tenham cometido crimes iguais. Mulheres detêm 87,6% da guarda das crianças e adolescentes no Brasil em caso de divórcio. Mulheres podem literalmente desejar que todos os homens desapareçam, morram, evaporem desse mundo e que não precisam deles para nada. Inclusive, se o homem fizer isso, caso ele demonstre algum tipo de preconceito contra as mulheres, isso é motivo deles serem totalmente linchados. Muitas vezes, inclusive, eles podem ser considerados gays, perder seu emprego e até mesmo sofrer uma penalização legal. Quando uma mulher acusa um homem de agressão sexual ou de violência doméstica, geralmente em sua maioria, o homem é considerado culpado mesmo antes de ser considerada qualquer tipo de prova. Já quando é o homem que denuncia uma mulher por violência ou por abuso, porque sim, existem mulheres abusadoras e violentas também, a mulher, sempre vai ser tratada como boazinha. A sociedade vai levar o homem aí sempre na brincadeira, o que leva a muitas agressões feitas por mulheres passarem impunes. Inclusive, elas sempre são tidas como as inocentadas e as acusações falsas, elas sempre saem impunes. Sem contar sobre emprego. Se uma mulher perde o emprego dela, a culpa é do machismo ou do capitalismo, né? Se um homem perde o emprego, ele é um perdedor, um fracassado. E caso o homem prefira que sua mulher trabalhe, ele é considerado machista. E se ele quiser que ela fique em casa sem trabalhar, pasme, ele também é machista. Uhul! Banda louca. Caso eu tenha esquecido mais algum privilégio dos homens, já que as feministas dizem que vocês, homens, são super privilegiados, podem colocar nos comentários, porque será um prazer contar com a colaboração de vocês pra gente refrescar aí o quanto vocês são privilegiados. Para você, mulher que assistiu esse vídeo até aqui, quando nós estamos sendo manipuladas pelo movimento feminista, muitas vezes a gente não percebe por conta do nosso círculo social, que está sempre repetindo a mesma coisa, e também a mídia, a internet, enfim, né? Tudo que a gente vê por aí sempre está dizendo aquela coisa que acaba sendo verdade de tanto ser repetida. Mas não seja mais manipulada. A partir de agora, questione, pesquise e vá mesmo entender aquilo que você está verbalizando, que você está dizendo, para você entender o contexto, tá bom? Espero que eu tenha te trazido clareza para que você não seja mais uma feminista manipulada e sim seja uma mulher clássica e tradicional.